A Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp, protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta. Você é o nosso convidado toda sexta-feira aqui a partir das 11h30. E hoje a gente recebe o psicólogo e amigo Jonas Rodrigues. Tudo bem, Jonas? Como é que você tem passado? Já tem um tempo que a gente não se fala, né? Olá, Leide. Olá, nossos ouvintes e todos que nos acompanham pelo Facebook, né? É um prazer novamente estar aqui nessa casa. Quanto tempo, né? Tem um tempinho já que a gente não se encontra. Com certeza, porque você tem o seu encontro, né, no Amor e Alma com o Jackson Rod, aí conversando com as pessoas. Aliás, qual tem sido a sua avaliação assim, no programa, a receptividade das pessoas, a conversar com o ouvinte? Qual que é a sua avaliação? Está sendo uma experiência muito, muito bacana. Muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida, né, e principalmente na minha vida profissional. É um desafio enorme, né? E está sendo muito bacana, de verdade. Da nossa parte aqui, Jonas, o que a gente tem a dizer é que essa conversa pelas ondas do rádio é uma alenta, é uma consulta de maneira bem informal para as pessoas que estão ouvindo. Porque nós somos seres humanos, individualizados, distintos, diferentes, mas a gente se une em algumas questões. Por exemplo, a minha dúvida pode ser a dúvida do ouvinte que mora no Boa Esperança, que mora no Marciano Brandão, e acaba que quando você unifica e a sua voz pode chegar nas casas de várias pessoas, você acaba ajudando muitas pessoas também. Sim, eu tenho percebido isso bastante, né? O retorno de todo esse processo que a gente tem feito, né, tanto o Jackson quanto eu, tem sido muito valioso para a gente. Então, isso é muito legal. Eu só tenho a te agradecer aqui essa disponibilidade sua, porque e o programa O Amor e Alma, ele é à noite, foi uma escolha do Jackson aqui, em concordância, né, com os demais membros da equipe, porque as pessoas nesse horário elas têm um pouco mais de tempo, né? E elas têm um pouco mais a chance de prestar atenção. E mesmo aquela pessoa que está trabalhando, mas tem essa vantagem do rádio, porque ele entra na casa da gente quando a gente deixa, né? E você pode fazer outras coisas ouvindo o rádio também. Sim, está sendo bem legal, porque está atingindo, né, muitas pessoas. E o retorno de tudo isso vem delas. Nós, durante o programa, temos o acesso com essas pessoas, e aí isso faz com que a nossa responsabilidade aumente ainda mais, né? Mas o prazer de estar ali desenvolvendo isso não tem o que dizer, não. Ah, que bom. A gente é que agradece aqui essa sua disponibilidade, essa sua gentileza para com as pessoas. E o nosso objetivo aqui é porque eu não tinha conversado com você, né, sobre o programa Amor e Alma, apesar de ouvir, de acompanhar e ver a repercussão das pessoas, acompanhar na repercussão, é muito legal mesmo. E o objetivo da Módulo é essa prestação de serviço, porque o rádio tem esse lado de prestação do serviço. Aliás, ele é quase que essencialmente uma prestação de serviço. É uma conversa com o ouvinte, uma tentativa de solucionar os seus problemas. Porque, Jonas, eu até faço uma pergunta para você. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu lembro de ter lido um guia que indicava quais as profissões que iriam se consolidar cada vez mais. Claro que vem aquelas tradicionais, medicina, engenharia, direito, mas eu me lembro que a psicologia foi muito falada há cerca de uns 10 anos atrás. E a gente percebe que isso de lá para cá só cresceu. Essa necessidade de todo mundo ter um psicólogo para chamar de seu, né? Sim, importante isso, né? Você trazer dessa forma. E hoje, vivenciando isso, eu tenho como dados concretos que nós temos hoje uma sociedade doente, infelizmente. Doente mentalmente. Doente, né? Mentalmente. Porque é uma necessidade realmente de todos nós, né? De ter alguém que nos ouça e que nos oriente da melhor forma possível para que o caminho seja mais fácil, mais tranquilo, né? Jonas, e temas que a gente aborda sempre aqui no Mente Aberta, porque a proposta do programa é conversar sobre temas que nos afligem, né? Em vários momentos da vida, seja na escola, com seu filho, com seus pais, com a pessoa que é seu companheiro, sua companheira, no trabalho. E hoje a gente traz um tema aqui, por mais que o mundo tenha se desenvolvido,
especialmente tecnologicamente, e por mais que as pessoas estejam buscando o autoconhecimento, há um tema que ele é sempre polêmico. Essa questão de bater na criança. Eu captei um texto aqui que eu quero ler um trecho para você, só para a gente introduzir o assunto, para você já ir pensando essa história de bater numa criança, né? Aqui, ó. Sabe o que há de maravilhoso em ter filhos? Não é obrigatório. Isso mesmo, ter ou não ter filhos é uma escolha absolutamente racional. Não é decisão que se tome porque se está apaixonado por alguém, ou porque está procurando um sentido para a vida, ou porque esteja se sentindo solitário e ande sonhando com uma família daquelas de propaganda de margarina, né? Virar pai ou mãe envolve um enorme compromisso que é responsabilizar-se 100% pela vida de uma outra pessoa que não escolheu ser sua extensão, continuação, inspiração ou coisa que o valha. E sabe o que há de terrível em ter filhos? É que um grande número de homens e mulheres tomam essa decisão para cumprir um papel social, ou simplesmente o fazem por acidente, ou porque fizeram sexo sem proteção, ignorando o fato de que é exatamente fazendo sexo que nós, seres humanos, nos reproduzimos. E o que se pode esperar de pessoas que trouxeram outra pessoa a esse mundo por obrigação ou por imprudência? Seguindo essa linha de raciocínio, passemos a essa reflexão, Jonas, a questão de muitos pais que agridem os filhos. Há vários relatos, há milhões de relatos de pessoas que, por exemplo, levaram um tapa ou outro na infância, e, no entanto, isso não prejudicou o desempenho da pessoa emocional, desenvolvimento intelectual, profissional. Mas há casos também de torturas, né, com crianças, de agressões horrorosas, tanto que são penalizados como crimes. E, enfim, a vida daquela pessoa é destruída para sempre. Existe um meio termo para isso? Como é que a psicologia aborda essa questão? Você já recebeu algum paciente com esse problema de que apanhou demais na infância, desenvolveu traumas, ou que apanhou demais e não desenvolveu trauma nenhum? E aqui a gente não faz nenhuma apologia à agressão física, é tentando entender esse fenômeno que é criar filhos. Você me fez lembrar aí da minha infância, né? Hoje, minha mãe, né? Até mandar um abraço para ela aqui, se for Como é que é o nome da sua mãe, Jonas? Ellen. Ellen, nome de princesa, Ellen. Um abraço para você, Ellen. E ela sempre foi muito, como eu posso dizer? Brava. Dura. Ela foi dura comigo, né? Na verdade. Mas não desnecessariamente. Eu também fazia lá minhas peripécias, Quem né? que nunca fez, né? Quem nunca Como fez? criança, né? E eu levei isso para minha vida como muito normal, né? Porque era a educação e o padrão de educação que eu estava recebendo. Se eu fiz algo de errado, automaticamente eu tinha que ter uma punição. E essa punição, no momento mais adequado, no caso dela, era, então, me corrigir no bater, né? Só que, como você disse, hoje nós temos vários exemplos de como modificar essas possibilidades. Por exemplo, nós temos aí o diálogo, que é muito bem visto principalmente pela psicologia, né? Tem até uma lei que fala não a palmadas, né? Se eu não estiver enganado. Tem sim. Eu acho que é esse o nome mesmo, correto. E nós temos os pais que extrapolam. E aí nesse caso, esses que extrapolam, muito provavelmente foi um filho por acaso, ou, né, não tiveram a condição de se prevenir. Não foi um filho planejado. Não foi um filho planejado. E aí esse próprio filho sofre consequências desse relacionamento que às vezes não era para nem ter continuidade. E eles continuam em prol do filho. Eles transferem a responsabilidade para o filho. Esses que estão na fase do diálogo, que conseguem manter um diálogo, conseguem entender o processo da criança e fazer com que ela modifique seus comportamentos, explique por que disso ou por que daquilo, é muito interessante, porque começa a desenvolver o questionamento na criança. E quando você começa a desenvolver algo na criança, ela começa a desenvolver isso naturalmente, né? É dela.
Isso faz parte da personalidade dela. Por isso a gente hoje vê muitas crianças, por exemplo, que ficam questionando o tempo todo. Por que disso? Por que daquilo? E na maioria das vezes os pais não têm a condição de trazer as respostas. Ou esses pais não têm realmente as respostas para dar, ou estão dando respostas aleatórias a cada pergunta, a cada estilo de questionamento dessas crianças. E isso faz com que se transforme numa linha sem fim, vamos dizer. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, em um questionamento, nós pais, vou usar aqui a minha opinião como pai, nós, para aliviar ou para terminar aquele assunto ali desse questionamento, a gente já dá uma resposta pontual. Dessa resposta pontual vai gerar um outro questionamento para a criança. Gerando um outro questionamento, essa criança vai questionar de novo. E aí você vem com outra resposta. Ou seja, você gerou uma curiosidade na criança, né? E aí, como ela vai sendo estimulada a cada momento, você não tem fim de responder isso mais, né? Ao invés de você dar uma resposta e explicar os motivos dessa resposta que você está dando. Por quê? Quando você explica esses motivos, você diminui a curiosidade da criança. Correto? Sim, compreendeu? Sim, você está falando que a alternativa a qualquer agressão física seria o diálogo sempre. Só que quando você promove o diálogo, as perguntas só aumentam. Só aumenta. E aí, hoje, né, o padrão de vida que nós vivemos, por exemplo, e levamos, o tempo está cada vez mais escasso. Tempo é o que a gente tem de mais precioso hoje, né? Ninguém tem tempo. E aí essas famílias, os padrões familiares de hoje, por exemplo, na maioria das vezes, né, eu não posso usar 100%, nem generalizar, mas os pais não têm esse tempo destinado para as crianças. Então, quando as crianças chegam para questionar algo, esses pais não estão disponíveis para isso. Então, qual momento é o momento do diálogo com essas crianças? Em qual momento que você começa a desenvolver algo em criança? Na sua criança, por exemplo, dentro da sua casa, né? Por quê? O meu questionamento é justamente o seguinte: quando você bate nela porque ela fez algo de errado, o que você promoveu nela? A agressão física, eu acho que ela é sempre ruim. Quer dizer, qualquer agressão, né? Psicológica, física, mas a física ainda, nossa, é pior ainda, porque você pode ensinar ela que ela tem que bater também, justamente, né? Você está devolvendo o exemplo para ela que se ela, em qualquer momento da vida dela, ela se sentir frustrada com alguma coisa, ela vai ter que reagir agressivamente. Porque é o modelo que os pais estão pregando para ela. E o modelo que os pais pregam é a verdade absoluta. Você está constituindo, fazendo parte da personalidade dessa criança. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque é esse desenvolvimento que você gera na criança. O tempo escasso, eu concordo que hoje é difícil realmente de você destinar um tempo maior para a criança. E principalmente para todos os estímulos que a criança tem. É difícil mesmo, concordo. Porém, cada tempo que você destina seja um tempo agradável, seja um tempo de aprendizagem, de aprendizado mesmo, né? Tanto dela com você e você com ela, o tempo todo. Porque aí sim você começa a promover qualidade de vida para essa criança. Qualidade de vida para algum tipo de relacionamento. Ou qualquer tipo de relacionamento que ela tiver com qualquer pessoa. Né? Não só relacionamento de intimidade, mas pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento de trabalho, qualquer estilo de relacionamento ela consegue desenvolver. Ô Jonas, eu vou chamar um intervalo de 1 minuto e depois eu quero que você já vá pensando sobre a questão dos reflexos de uma criação violenta, de pais que batem nos filhos e esses filhos depois eles ficam violentos na escola, né? Uma pergunta minha. Sim. Eles ficam violentos com os parentes, com as crianças em volta e se você tem condição de analisar se esses reflexos existem ou não. A gente volta em 1 minuto, ok? Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho.
Olá para você que acompanha a Módulo FM. A gente volta a conversar com o psicólogo Jonas Rodrigues. Jonas, hoje a gente está falando sobre essa questão de bater nas crianças, né? Já a lei que prevê punição, porque há excessos, a gente vê crianças sendo assassinadas por violência dos pais, dos familiares, mas aqui a gente está tratando do meio termo, né? Você como psicólogo, para abordar essa questão. E aí o impacto, você estava falando do diálogo, que deve sempre prevalecer na relação com todo mundo, especialmente com as crianças, porque o nível de compreensão delas ainda está em desenvolvimento. Mas essa questão do impacto, por exemplo, vez ou outra a gente vê uma mãe, uma professora, uma diretora, uma coordenadora de escola reclamando de determinada criança que ela é muito violenta, que ela agride os colegas, que ela morde nos colegas, que ela dá soco do nada. Necessariamente essa criança sofre violência em casa, ela reproduz o que acontece ou não? Tem criança que também já como se diz, dá pá virada mesmo. Tem um né? instinto, né? Sim, sim. Normalmente essa criança está reproduzindo comportamentos que ela sofre. Normalmente, né? Nós não podemos generalizar aqui também, mas possivelmente que no ambiente familiar dela ela recebe tudo isso. E isso, dentro do ambiente escolar, por exemplo, foge completamente do padrão, né? Vamos dizer. E aí o padrão da escola é completamente outro, vamos dizer, porque ali é um local de educação, de educar as crianças, né? Com limites, com horários, com disciplina e todas as outras coisas que a escola faz e promove para as crianças. E quando uma criança ou mais de uma criança chega ali nesse espaço e começa a reproduzir ou quebrar esses padrões, automaticamente ela vai ser, em tese, excluída, né? E aí essa exclusão gera ainda uma agressividade maior, porque ela tem uma tendência normal e natural em provar que ela merece estar naquele espaço. Só que ela não respeita as ordens, as regras. E isso faz com que esses comportamentos vão cada vez mais potencializando. Isso é prejudicial para a criança, né? No caso. Porque ela começa a perder dentro dos espaços, ela perde. E quando a gente sente a perda, na verdade, sim, é uma sensação ruim, né? É uma sensação afeta o desenvolvimento emocional da pessoa. Por exemplo, você ser isolado quando você tem 5, 6 anos. Ninguém quer brigar com você porque você é violento. Isso afeta o desenvolvimento da criança. Muito. E aí gera uma frustração também muito grande, né? Porque ninguém quer conviver comigo. Imagina. Se eu não tiver ninguém para conviver, eu vou pertencer a qual tribo? Eu uso muito isso no consultório, por exemplo. Você se pertence a qual tribo? Porque nós, enquanto sociedade, nós precisamos seguir um padrão social, né? E esse padrão social nos leva a pertencer a algum grupo. E esse grupo é aquele que mais nos acolhe, ou que mais nos faz bem, com relação aos pensamentos, aos comportamentos, aos estilos de vida, né? Por exemplo, nós temos aqui grupos musicais. Então tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de sertanejo. Então aí você vai selecionando quais os grupos que você consegue conviver, né? E esses grupos, essas pessoas que fazem parte desses grupos, eles vão acolhendo e você começa a pertencer, ter uma sensação de pertencimento. A criança da mesma forma. Então quando você vai para esse ambiente escolar, normalmente, essas crianças que demonstram o comportamento mais agressivo, elas se juntam. E aí elas começam a ser as crianças excluídas do ambiente escolar ali. Na classe, dentro da escola, né? Porque elas não conseguem conviver com as demais, elas não conseguem conviver com as pessoas que conseguem seguir as regras da escola. Pode ser? Pode. Tem uma tendência muito grande no comportamento familiar, né? Que elas, na verdade, elas estariam somente reproduzindo isso. Agora, é muito comum, Jonas, a gente ouvir, por exemplo, assim,
Eu apanhei quando era criança e não morri por isso. E hoje eu vou bater assim no meu filho. A gente ouve isso de quem já tem filho e de quem ainda vai ter filho. Ou seja, a pessoa reproduz aquele comportamento. Isso aqui tomando como princípio, né, que o diálogo deve prevalecer e jamais um adulto deve agredir uma criança. Eu tive uma oportunidade de fazer um atendimento ainda em estágio clínico e a mãe me fez essa pergunta. Jonas, eu posso bater? A criança tinha que idade, você lembra? A criança tinha 8, ela tinha, na verdade, tinha 2 crianças. Uma de 8 e uma de 2 anos. Sim. Jonas, eu posso bater? Olha, no meu ponto de vista, é a realidade que você vive na sua casa. Quem sou eu para falar se você deve ou não bater na sua filha? A autonomia é sua, A autonomia é sua, completamente, né? Mas, eu volto um pouquinho no nosso programa de hoje. Batendo, o que você estaria promovendo a essa criança? Ensinando para ela, né? Nada. Você não estaria ensinando nada. Pelo contrário, você está mostrando para ela que cada momento que ela se frustrar, por exemplo, que é um momento dos pais, que é uma frustração dos pais, e aí os pais descontam na agressividade, né, com a criança, que no momento da frustração ela deve agir agressivamente. E aí a gente começa então a entender um pouco mais desses comportamentos adultos, que é a perda do limite, por exemplo. Ninguém mais respeita limite, ninguém mais respeita regras. E nós estamos vivendo num caos hoje, vamos dizer, porque todo mundo, no meu ponto de vista, eu acredito que cada um vai dentro daquilo que você acredita que é o seu limite. Só que nós estamos cada vez mais perdendo os limites de regras, né? E isso é prejudicial, porque eu passo a não respeitar mais o espaço do outro. E se eu não respeito o espaço do outro, é uma quebra de regra, correto? E o risco, Jonas, disso é a selvageria, como a gente vê aí nos estádios de futebol, né? Sem nenhum preconceito com o futebol, pelo contrário, a gente gosta mais dos estádios, no ambiente familiar. Sim. Esse aumento da violência contra a mulher. A gente vê claramente aí o feminicídio, né? Que é você matar uma mulher pela condição dela ser mulher. A agressão, por exemplo, jovens, pessoas idosas que a gente subentende que já são pessoas sábias, que sabem que a agressão física é fim de carreira, né? É aquele recurso que não tem argumento. Justamente, é a falta do diálogo, né? A falta de condição de você interpretar e poder entender o outro lado. Por que não isso? Porque lá atrás nós não fomos desenvolvidos a esse ponto. Né? Então, faz toda a diferença a partir do momento enquanto pais, você sentar com seu filho, tirar o mínimo de tempo possível, tirar para que vocês possam conversar com seus filhos. Mostrar para eles a importância de se desenvolver um questionamento. Que questionar é muito importante para uma criança. Não é uma questão de ai, menino, larga de ser curioso, você quer saber de tudo. Lógico. Isso é um desestímulo, né? A curiosidade. Muito. Porque a curiosidade tem a ver com inteligência, Jonas, tem? Tem, muito ligado. Tá muito ligado. Porque é a partir dali que você começa a desenvolver realmente. Né? É o intelectual. Se você não se sente estimulado de forma alguma na sua inteligência ou na sua capacidade, você vai se fechando. E aí, se fechou, você vai viver no seu mundinho e esse mundinho você não vai buscar nada. Você vai viver nele, que eu digo muito a falta de cultura. Porque você vai viver aquilo ali que você viu dentro da sua experiência de vida e pronto. Seu mundo é esse. Jonas, com essa discussão de reforma da Previdência, eu já vi alguns pronunciamentos de autoridades. A gente às vezes não sabe o que está por trás do interesse daquela pessoa, ou qual é o interesse daquela pessoa. Isso se tratando de autoridades em todos os níveis, mas é que o Brasil caminha para ser uma população com mais idade, uma população idosa. Isso subentende, então, que as pessoas talvez estariam tendo menos filhos. Não sei se eu estou fazendo uma relação assim direta, mas é senso comum. Aqui a gente trata de senso comum aqui nesse nosso programa. Bom, seria o caso da gente falar, seria o caso da gente perguntar que as pessoas elas devem pensar antes de ter filho. Porque é o que a gente introduziu aqui no início, né? As pessoas têm filhos por acidente, por acaso.
com todo o respeito àquelas pessoas que planejam, que sonham, né? Muitas pessoas até que estão nos ouvindo agora, às vezes fazem até um tratamento, né? Para ter um filho e tal, porque naquele momento a condição orgânica não permite. Mas seria o caso da pessoa pensar bastante antes de ter um filho, porque, especialmente para quem já tem filho, como eu, você e muitas pessoas que estão nos ouvindo, não é fácil, não é brincadeira ter filho, né? É maravilhoso, lógico, lindo, né? Eu lembro de uma frase da minha mãe. Você se imagina hoje sem o seu filho? Não, mas não dá nem para pensar, né? Parece que você esquece toda a sua vida antes de ter e passa a viver apenas o momento que você tem. Não tem o 100, só tem o quando. Dessa forma. E fazendo um adentro aí, né? Os próprios casais que às vezes também não se planejam, mas que acontece, né? E isso faz parte também de um processo orgânico, como você trouxe para nós. Olha, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então, quem tem a condição de se planejar, ótimo, lindo, né? Maravilhoso, mas não por isso vai ser menos trabalhoso. E quem não se planeja e acontece do nada, o que devemos fazer? No meu ponto de vista, essa criança é um fruto de uma relação que você teve. E se foi uma relação, muito possivelmente essa relação foi boa. Claro, nós temos exceções. Mas há casos e casos, casos, né? E casos. Na maioria das vezes, por exemplo, essa relação foi boa. Então, qual é a justificativa que você me traz que esse fruto não pode ser bem-vindo? Né? Muitas vezes a gente vê uma mãe que acolhe e um pai que exclui. Ou ao contrário. Ou vice-versa, né? Uma mãe que exclui e um pai que acolhe. Olha, no meu ponto de vista tem que ser o mais amável, porque essa criança não tem responsabilidade nenhuma. E ela vai ser um ser humano que vai crescer, que vai desenvolver e que vai evoluir todos os dias. Então cabe esse casal, né, de todas as formas aqui, desde que formou a relação, tentar mostrar para essa criança e traduzir para essa criança bons ensinamentos, no meu ponto de vista. Jonas, a gente poderia ficar nesse assunto aqui várias vezes, mas vários momentos, né, um tempo maior, mas a gente promete voltar todo, né, nesse assunto para que você possa trazer. Mas o que ficou hoje aqui de principal é a questão do diálogo, né? Sempre dialogar muito e planejar a questão de ter filhos. Mas mesmo se não tenha planejado, que também, se decidiu ter o filho, que isso seja tratado com leveza, sabedoria e muito amor. E com muito respeito, né? Respeite esse outro ser que está surgindo aqui, que faz parte de vocês, né? Ô Jonas, e cabe dizer também aqui que não tem a ver com condição financeira, tem a ver com amor no coração, né? Justamente, a gente vê muito. Eu, por exemplo, tive essa oportunidade em 2015, por exemplo, que eu trabalhei fora da cidade de Patrocínio, e eu tive muito esse acesso, né? Eram pessoas que realmente quase não tinham recursos financeiros, mas que tinham ali seus 5, 6 filhos e que eram pessoas com muito amor. Com muito amor, e que esses filhos eram muito bem tratados. Eu que o diga, o que me manteve, pela minha origem, que me manteve, o amor me mantém até hoje. Eu dou graças a Deus pelos pais que eu tive muito amor. E eu acredito muito nisso. Com certeza. Esse foi o Jonas Rodrigues, psicólogo, amigo aqui da Módulo FM. Confira também com o Jackson Roda e toda quinta-feira, Amor e Alma. Só o nome já é... Opa! Já arranca o sentimento da gente, né? A gente volta na próxima sexta. Tenham todos uma boa semana e até lá. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicerp. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho.